Trazemos a todos nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que nos abençoe com a sua paz. O ser humano é um ser prenhe, cheio de complexidades. Por isso mesmo, tem dificuldade para conhecer a si mesmo, para interpretar a si mesmo, para fazer uma leitura de si mesmo. A doutrina espírita é um conjunto de lições, de ensinamentos que vem nos auxiliar nesse processo de decodificação dessa complexidade que é o ser humano em si. Amanhã, dia 18 de abril, comemoramos os 153 anos de O Livro dos Espíritos, que é a obra primeira e última em se tratando de doutrina espírita e que marca a origem do espiritismo sobre a Terra. Sempre é oportuno fazer a seguinte distinção entre as crenças espíritas e os fenômenos espíritas, que são de todos os tempos e todos os lugares, espalhados no ventre ou no seio das mais diversas correntes espirituais, religiosas, da doutrina espírita em si, que é um sistema doutrinário codificado, organizado, compilado por Allan Kardec, na segunda metade do século XIX. Então, amanhã, 18 de abril, comemoramos os 153 anos do Livro dos Espíritos, porque lá na segunda metade do século XIX, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec tornou pública a primeira versão desta obra, que não é a mesma que nós temos hoje. Mais tarde ela foi refundida e ampliada pelo próprio codificador, adquirindo a sua fisionomia, a sua estrutura atual. E nas suas 1019 perguntas, com as respectivas respostas, nós temos um verdadeiro tratado sobre o ser humano, em múltiplos aspectos. O Livro dos Espíritos vem fazer frente ao avanço científico, ao avanço das ciências como um todo, no sentido de buscar a interpretação, buscar o entendimento pleno, completo do que é o ser humano. E logo, na abertura do Livro dos Espíritos, no frontispício, Allan Kardec coloca que o Livro dos Espíritos tem por objetivo apresentar os princípios dessa nova doutrina sobre a origem dos espíritos, a sua natureza, a sua evolução, a sua destinação, esclarecendo as dúvidas que a humanidade sempre teve e ainda as tem. Mas apresenta no seu bojo, no seu conteúdo, respostas eminentemente lógicas que atendem às exigências da razão para explicar os múltiplos fenômenos, a complexidade da criatura humana. O espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, numa obra extraordinária intitulada O Homem Integral, ela traz um conceito muito interessante, que é o do título do livro, que o ser humano deve buscar o desenvolvimento pleno das suas faculdades, das suas potencialidades. E apresenta como biotipo ou protótipo do homem integral Jesus, inspirado na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta quem pode ser apontado, né, como tipo mais perfeito para servir de guia e modelo para a humanidade. E os Espíritos respondem numa questão bastante sucinta,
É até mesmo a resposta mais curta de todo o livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: Jesus. Então, inspirado nessa questão, que ela é muito importante, porque ela aponta as vinculações que o Espiritismo possui com o cristianismo, que o Espiritismo possui com os ensinamentos, com as lições, com os exemplos de Jesus. Então, inspirada nessa questão, Joana de Ângeles formula o conceito de homem integral, que seria Jesus, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade para servir-lhe de guia e modelo. Então, Jesus encerra para nós um emblema do ser que nós não somos, mas que nós poderemos vir a ser. E devemos nos esforçar por vir a ser um dia. Seguindo as suas lições, seguindo os seus exemplos, aplicando-os no contexto da nossa própria vida. Então nós devemos tentar atingir essa condição do homem integral, do homem perfeito, dentro da perfectibilidade que nos é possível enquanto seres humanos. Porque nós sabemos que, enquanto tais, ao menos no atual horizonte evolutivo, o que nos caracteriza são as imperfeições, são as nossas misérias, são os nossos dramas, são as nossas dificuldades. Isso é o que tipifica o ser humano. Aqui, na China, no Japão, na Espanha, nos Estados Unidos, o que nos caracteriza são as nossas imperfeições, os nossos dramas, os nossos conflitos. Então nós estamos longe deste estado ideal que é representado por Jesus, que deve servir para nós como mira, como exemplo, como modelo, como paradigma. Então nós precisamos, eis o nosso objetivo existencial, no contexto da nossa existência, desenvolver, tanto quanto nos seja possível, as nossas potencialidades dentro do nosso conjunto de limitações e possibilidades. Então, é evidente que na nossa atual linha evolutiva, nós podemos manter uma média ou nos elevarmos acima dessa média, ou ainda descermos além dessa média. Quando avançamos além dela, evoluímos, progredimos, crescemos. Quando nos afastamos dessa média, no caso aqui dessa linha para baixo, nos comprometemos, nos equivocamos, não evoluímos, mas estacionamos no nosso processo de crescimento. Então, o ideal é sempre seguir na linha da nossa vida, procurando sempre atingir o máximo que nos é possível. E o meu máximo não é o mesmo que o seu, não é o mesmo que o seu. Cada um de nós, pelas suas características pessoais, possui facilidades e dificuldades. Por isso que ninguém serve de parâmetro para ninguém, porque nós somos únicos. O que estamos querendo dizer é que, dentro do conjunto de características que nos tipifica, nós devemos sempre nos esforçar para dar o nosso melhor. É para isso que nós estamos aqui. E se conseguirmos dar o nosso melhor, que não é o melhor do fulano, não é o melhor do ciclano, é o meu melhor, se nós conseguirmos dar o nosso melhor, já está bom, já está ótimo, já estaremos cumprindo a nossa programática existencial, já estaremos cumprindo o nosso plano evolutivo, avançando dentro das nossas possibilidades e das nossas limitações. Então, Joana de Ângeles, ao fazer um estudo da complexidade humana, neste livro que foi publicado em 1990, pelo menos o prefácio de 1990, O Homem Integral,
na qual ela faz uma vinculação muito interessante entre as correntes psicológicas da atualidade com o espiritismo, principalmente com uma corrente chamada de psicologia transpessoal com o espiritismo. Ela procura desvendar, né, os mistérios, as complexidades, os enigmas do ser humano, dentro das possibilidades dela. E é um livro muito interessante. Então, nós intitulamos a nossa fala com o título do primeiro capítulo, que é Fatores de Perturbação Psicológica. Porque ao analisar a complexidade do ser humano, Joana de Ângeles aponta no homem atual 5 fatores predominantes de perturbação, que lhe causam perturbação, que lhe causam inquietação, que lhe perturbam a harmonia, o equilíbrio, a paz interior. O primeiro desses fatores, apontado por Joana de Ângeles, seria a rotina. Nós sabemos que, socialmente, a Terra segue um ritmo de desenvolvimento. A forma como nós vivemos hoje, em 2010, não é a mesma forma que os nossos ancestrais, em linha reta, viviam em 1910. Só nesse espaço de 100 anos, houve significativas mudanças. Pegando apenas os últimos 30 ou 40 anos, quantas mudanças sociais, quantas mudanças tecnológicas, quantas mudanças científicas se verificaram, para citar algumas. Telefone celular, os microcomputadores, internet, tudo isso, 40 anos, não era sequer imaginado, a não ser pela ficção científica, que explorava isso em seus filmes, ou em filmes ou em livros. Mas então, em pouco tempo, nós vivenciamos significativas mudanças. Nós, atualmente, verificamos na nossa rotina o impacto dessas novas tecnologias que alteram o nosso modo de vida sobre a Terra. Hoje é impensável viver sem internet. Mesmo quem não acessa a web, depende de serviços que se sustentam através da internet. Então, hoje, seria impensável a vida como se coloca na Terra hoje, sem a internet. Então, nós vivemos sobre o impacto dessas novas tecnologias que operam transformações no nosso modo de vida. E isso nos impõe uma rotina. Essas transformações sociais, o nosso modo de vida social, nos impõe uma rotina. Joana de Ângeles chama a atenção para o perigo da rotina. Quando, não sabendo conviver com ela, caímos no mesmismo. E muitas vezes acabando por dar acesso ou cair em neuroses. A rotina acaba nos neurotizando por um lado ou nos acomodando por outro. Então ela chama atenção para a rotina como fator de perturbação psicológica. É importante que nós consigamos, na nossa rotina diária, encontrar o equilíbrio entre o velho e o novo, entre aquilo que já se tornou hábito para nós e aqueles novos hábitos que nós precisamos adquirir para conseguirmos avançar. Allan Kardec, ao estudar o processo educacional do ser humano, já no Livro dos Espíritos, define educação como sendo um conjunto de hábitos adquiridos. Então, de certa forma, nós também crescemos
através dos hábitos que nós vamos adquirindo, quando positivos, evidentemente, quando nos favorecem a aquisição de novos conhecimentos, a aquisição de novas habilidades, a aquisição de uma nova visão do mundo. E os hábitos demoram um tempo até se formarem, até se tornarem automáticos. Antes da abertura dos trabalhos, conversávamos sobre a arte de dirigir. Um dizendo que gostava, outro dizendo que não gostava muito, que é meu caso, porque eu tive muita dificuldade para aprender a dirigir. Foi um verdadeiro trauma. Só para conseguir aprovar no exame prático, acho que eu me submetia a 3 testes, passei no 3º teste, que era um bloqueio emocional, dirigir para mim. E até hoje eu tenho dificuldade, não gosto. Dirijo porque preciso. E custou um tempo para mim, para que o ato de dirigir se transformasse num hábito. Hoje, muitas vezes, estou dirigindo e minha mente nem está presente ali no ato de dirigir, porque se tornou mecânico. E essa é a tendência. Cada hábito que a gente adquire automatiza. E o que vale para uma habilidade manual, física, vale também para uma habilidade emocional, para uma habilidade psicológica, para uma habilidade espiritual. A mediunidade, por exemplo. Como é um desejo natural entre aqueles que começam a frequentar um centro espírita, o de desenvolver, o de educar as suas potencialidades mediúnicas, não se dão conta que essa educação, esse desenvolvimento, exige exercícios que são muito demorados. Chico Xavier, por exemplo, a maioria de nós conhece o seu fenômeno pronto, acabado, mas a sua educação mediúnica e o seu aprimoramento mediúnico demorou muitos anos. Sendo que essa faculdade já era natural para ele desde o berço. Porque desde o berço ele via os espíritos, via coisas que ninguém mais via, ouvia coisas que ninguém mais ouvia. Já foi uma faculdade extremamente aflorada, mas a sua educação foi muito demorada e exigiu muito esforço da parte dele. Até que o processo de comunicação espiritual dele com os espíritos com os quais ele se relacionava, na maioria das vezes intermediado pelo seu mentor, Emmanuel, demorou tempo até automatizar-se, para que quando chegou lá na década de 60 e 70, mais de 30 anos dedicados à mediunidade, ele conseguisse psicografar aquelas cartas que até hoje impressionam, que causam sensação, como a que foi noticiada no Globo Repórter em sua homenagem, da família Muscat, uma família tradicionalmente judaica, na qual, uma família numerosa, na qual um dos filhos faleceu precocemente, na faixa dos 20 anos. E foram até o Chico, por insistência de amigos, e ali o Chico passou a receber comunicações do filho morto, do filho desencarnado, em que o filho, Chico não tinha conhecimento nenhum da família, dava nome do pai, da mãe, da parentela próxima e mais distante, traçando inclusive caracteres em hebraicos, que o médium não conhecia, mas que a família sim, e o espírito que se comunicava através dele sim. Mas para chegar até lá, a esse ponto, houve um processo de educação, de desenvolvimento, que foi automatizando a sua faculdade ao longo do tempo. A calma, a paciência, o amor, a benemerência, também são virtudes que dependem da afirmação de hábitos. Quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, tanto Allan Kardec quanto os espíritos
cujas mensagens estão ao final de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, reforçam que todas aquelas pessoas que são boas naturalmente e que não fazem esforços para o sê-la, evidenciam esforços anteriores, evidenciam um trabalho previamente realizado, se não nesta, em outras vidas. Então, a pessoa que já desde o berço apresenta uma inclinação para o bem, se precisar dar a roupa do seu corpo para atender outro, e que muitas vezes essa atitude veio dela, né, essa virtude veio dela, muitas vezes nem recebeu muitos reforços dentro do ambiente familiar, isso evidencia um hábito anteriormente adquirido. Né? E que para ela é fácil. Fazer o bem não é um sacrifício, não é pesado como para muitas pessoas ainda é, porque ela adquiriu o hábito de fazer o bem. Então age espontaneamente. Né? Então a nossa evolução, o nosso crescimento também se dá através da aquisição de novos hábitos. Apenas para concluir o exemplo do Chico Xavier. Ele conhece o Espiritismo em 1927, se não estamos equivocados, em função de uma irmã, a irmã mais nova do segundo casamento do pai com a dona Cidália, que estava passando por uma perturbação muito grande, uma verdadeira, tinha crises de loucura. Já haviam recorrido a vários facultativos, a vários médicos, sem solução, sem encontrar a solução para o problema. Foi quando sugeriram um casal que era espírita e a mulher era médium, era sensitiva. E a família do Chico foi atrás desse casal. E lá a mulher que era sensitiva percebeu que a menina estava sob a influência de um espírito que a estava obsedando, que a estava subjugando. Né? E através da terapêutica desobsessiva, através da aplicação do passe, através de um processo de evangelização ao longo de um mês, a menina estava com um problema solucionado. Aquelas crises de loucura, de alienação nunca mais se deram. E foi através desse evento que o Chico conheceu o Espiritismo. E a partir dali começou o seu processo de educação mediúnica. No primeiro encontro já ele começa a psicografar. Né? Só que esse processo da psicografia, para automatizar, levou mais de 2 anos. E é o que acontece com a maioria dos médiuns. Agora imagine a nossa pretensão. Às vezes a gente recém chegou no Espiritismo, quer porque quer educar a mediunidade, muitos dizem desenvolver, né? Nós não somos a favor do desenvolvimento mediúnico. Nós preferimos a educação mediúnica. Por quê? Porque a educação vai fazer com que a mediunidade que porventura nós já tenhamos, ela seja posta em condições de nos servir, diferente de desenvolver, e da ideia de forçar, muitas vezes, um desenvolvimento para o qual não estamos suficientemente preparados. O que pode acarretar mais prejuízos do que benefícios para nós. Imagina, eu quero porque quero desenvolver a evidência, mas eu não estou preparado para desenvolver a evidência. E de uma hora para outra começo a ver os espíritos. Isso pode, sem o devido preparo, me acarretar perturbações, pode me acarretar prejuízos. Então, o ideal é que nós procuremos educar. Todos nós somos médicos, né? É uma faculdade natural, assim o define tanto Allan Kardec quanto os espíritos. Né? Lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, Allan Kardec define médium da seguinte forma: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, segundo esta definição, todos nós somos médiuns. Quem nunca sentiu uma sensação estranha? Quem nunca teve um sonho nítido, como se fosse real?
com o familiar já morto, já desencarnado. Quem muitas vezes não sentiu ao seu lado a presença de um ente querido que já desencarnou. Tudo isso tipifica a mediunidade. Se nós sentimos isso, nós somos médios. E todo ser humano, em algum momento da sua vida, se não sentiu, vai sentir. Ou talvez já tenha sentido e não soube qualificar como tal. Mas isso leva um tempo. Então imagina, às vezes a gente chegou ontem na casa espírita e quer de uma hora para outra desenvolver a psicografia, ou a psicofonia, ou a vidência, a clarividência. Chico Xavier demorou mais de 2 anos para treinar a psicografia. Divaldo Pereira Franco, da mesma forma. Divaldo tem mais de 200 livros psicografados. Chico tem mais de 400. José Raul Teixeira psicografou durante vários anos também. E o seu instrutor, seu mentor espiritual, o Espírito Camilo, mandou que todo o material que ele havia psicografado durante o período de exercício, que eram vários anos, não lembramos agora o tema 17 anos, mandou recolher aquele material e queimar. Imagina 17 anos de trabalho. Né? 17 anos de trabalho. Então, apenas para entender que é algo que demanda tempo, que demanda esforço, que demanda dedicação. E assim tudo, não só na mediunidade. Alguma virtude que a gente queira trabalhar, a gente vai demorar muito tempo. Né? E até por isso que nós estamos aqui. Né? Nós já vimos 3, 4, 5, 10 ou mais vezes para a Terra para desenvolver uma virtude específica que a gente não consegue. Muitos de nós temos vindo repetidamente para nos livrarmos de um medo e não conseguimos. Muitos vêm repetidamente caindo na prova do suicídio. Né? Conhecemos o histórico de uma família em que o casal teve um filho que se suicidou e, por informes espirituais, até recebidos através do médium Divaldo Pereira Franco, souberam que já é a 5ª vez que o espírito vem para a mesma prova e quando chega naquela idade onde se suicidou lá na primeira existência em que cometeu esse ato, volta aquele impulso autodestrutivo e não consegue. E cada vez que reencarna mais perturbado, reencarna com mais dificuldade, até conseguir romper com o ciclo vicioso. E isso envolve todo o conjunto de espíritos ligados a ele. A mãe e o pai novamente reencarnando para receber o filho e ajudar a libertá-lo dessa dificuldade. Então, assim somos nós. Nós vimos especificamente repetindo o nosso ciclo de vida para desenvolver alguns pontos dentro de nós que muitas vezes não conseguimos, que temos fracassado ao longo das reencarnações. Então, a rotina ou nos leva à neurose ou nos leva à acomodação. Então, nós temos que buscar um equilíbrio de não nos acomodarmos nos nossos quefazeres diários, abrindo sempre brechas para o novo, para o diferente, para o idealismo, para o estudo, para a ação nobre edificante, para a leitura, para o esclarecimento, para a meditação, para a oração. Que não nos deixará cair numa rotina neurotizante. O segundo fator de perturbação apontado por Joana de Ângeles seria a ansiedade. Opa, faltou ele aqui. Ansiedade. Certo? Nós vivemos talvez o tempo da ansiedade. Né? E acho que nunca antes na história da psiquiatria os médicos dessa especialidade receitaram tantos ansiolíticos, né, para
tentar, de uma forma química, atenuar o impacto da ansiedade quando ela começa a somatizar. Né? Então, nós vivemos o tempo da ansiedade, em que as pessoas pressionadas pela rotina estafante, pressionadas pelo acúmulo de tarefas, de trabalhos, pressionadas pelos problemas que não conseguem administrar, pressionada pelos seus dramas e conflitos interiores, acaba desenvolvendo ansiedade. E essa ansiedade adquire feições patológicas, né? Quando interfere, né, no ritmo cardíaco, quando provoca sudorese, quando instala um verdadeiro caos interior, uma perturbação muito grande. Então está tipificada como uma patologia, uma doença, né? E precisa ser trabalhada. Um clima de expectativa equilibrada é normal, como os próprios exemplos que Joana de Ângelo cita no capítulo. Um encontro que está por acontecer, um pedido em namoro, um pedido de noivado, um pedido de casamento, uma notícia que se aguarda com grande expectativa. Eu estou louco para assistir o filme do Chico Xavier, então eu criei uma expectativa. Em função disso, não consegui assistir ainda. Isso é algo saudável, está dentro de um padrão que a gente pode chamar de normal. Mas quando, né, isso se torna prejudicial para nós, quando nos tira o sono, quando a ansiedade nos tira o sono, nos afeta o ritmo da respiração, né, o ritmo cardíaco, né, isso é um alerta, né, que mostra que essa ansiedade já não é mais normal, que ela já evolui para algo físico, é algo mais preocupante. Então nós precisamos trabalhar essa ansiedade. E todos nós estamos sujeitos a enfrentar essas ansiedades no corre-corre diário. Né? O que nós temos que ter cuidado é para que ela não evolua para uma patologia. Consigamos administrá-la, consigamos gerenciá-la, consigamos, após um pico de ansiedade, voltar à normalidade, voltar ao equilíbrio, voltar à serenidade. O Espírito Emmanuel, no livro O Pão Nosso, na página 28, escreve o seguinte: não ouvide que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Não ouvide que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então é algo que é óbvio. A ansiedade não vai nos auxiliar na solução do problema que está causando ansiedade. Vai ser uma dificuldade a mais. Mas é claro que muitas vezes nós não conseguimos racionalizar isso. E se conseguimos, nem sempre conseguimos controlar isso. Né? Mas nós precisamos ter presente para nós que, controlando a nossa emoção, controlando a ansiedade, nós teremos mais chances de sucesso na solução da problemática que está provocando ansiedade, está nos inquietando, está nos perturbando. Jesus, no seu Sermão da Montanha, disse a mesma coisa com outras palavras: a cada dia basta o seu cuidado. Essas palavras são dotadas de uma profundidade, de uma sabedoria inigualável. A cada dia basta o seu cuidado. E nós devemos, não só a cada dia, mas a cada momento, vivermos o momento presente, vivermos o agora, vivermos concentrados nesse instante que está transcorrendo. Isso nas filosofias orientais, sobretudo no budismo, é muito presente. Tem um místico e líder espiritual do Ocidente, mas que foi beber a fonte da sua sabedoria, doutrinas muito mais antigas como o taoísmo, o budismo, o hinduísmo, etc., chamado Eckhart Tolle.
Eckhart Tolle, e escreveu um livro que se tornou um best-seller, intitulado O Poder do Agora, em que ele enfoca a necessidade que nós temos de viver o agora, o instante que está passando. Só que como nós não temos suficiente poder sobre nós mesmos, a nossa mente fica flutuando entre o presente, o passado e o futuro, e fica nesse vai e vem, onde muitas vezes nós caímos em perturbação. Nós nos inquietamos, em função da ansiedade, por um problema que já aconteceu, mas cuja ferida ainda não cicatrizou, ou nos inquietamos com um problema que ainda nem aconteceu, mas está em vias de ocorrer, que sofremos antecipadamente. E a maioria de nós se comporta desta forma. Eu me comporto desta forma muitas vezes. Por não seguirmos outra prescrição evangélica da oração e da vigilância. Seguindo essas três prescrições, orar, vigiar e lembrar que a cada dia basta o seu cuidado, nós estaríamos livres da ansiedade. Nos preocuparíamos com o problema no momento em que ele ocorre, saberíamos guardar serenidade, tranquilidade, o que nos auxiliaria a pensá-lo com a cabeça fria, a buscar então uma solução mais adequada para ele. Mas não é o que geralmente ocorre. Muitas vezes acabamos metendo os pés pelas mãos. Então a ansiedade é algo muito preocupante. E é o mal da atualidade. É o grande mal da atualidade. E é um dos principais fatores que desencadeia o mecanismo da depressão. É a ansiedade. O terceiro fator de perturbação psicológica apontado por Joana de Ângelis é a solidão. A solidão. Nós vivemos hoje num mundo dito globalizado, onde as partes mais diferentes do orbe, geograficamente mais afastadas, estão próximas pelos mecanismos tecnológicos que temos a nosso serviço. Então, o mundo nunca esteve antes tão integrado como está agora. Mas, ao mesmo tempo, nunca antes o ser humano se sentiu tão solitário. Quantas pessoas, às vezes, se relacionam com amigos distantes pelo ambiente virtual, propiciado pelo computador e pela internet, mas não conseguem se relacionar com seus vizinhos de porta. Então, o ser humano nunca antes, na história da humanidade, sentiu-se tão solitário como na atualidade. E isso porque, segundo Joana de Ângelis, somos pequenos, espiritualmente falando. Somos imaturos, psicologicamente falando. Nós precisamos crescer interiormente, educar as nossas emoções, desenvolver as nossas virtudes para conseguirmos nos relacionar melhor. Este é o grande desafio que cada um de nós tem na atual experiência evolutiva, na atual vida. É conseguir viver da melhor forma possível com as outras pessoas com as quais, pelas leis evolutivas, pelas leis que governam a vida, foi chamado a viver. Nenhum de nós está no meio que está por acaso. Nenhum de nós está junto às pessoas que formam, para usar um termo que está em moda, a constelação familiar, por acaso. Tudo obedeceu a um planejamento prévio, a uma escolha anterior, que objetiva o nosso melhoramento, o nosso crescimento, a nossa transformação para melhor. Então, o grande desafio que cada um de nós tem é conseguir viver da melhor forma possível na Terra, junto das pessoas com as quais está. E nós não temos conseguido. Daí os conflitos inumeráveis
dentro dos nossos lares, que muitas vezes desencadeiam tragédias, como os meios de comunicação têm noticiado. Porque temos fracassado emocionalmente por não conseguir administrar as nossas relações. E é o que mais difícil há para nós no momento, saber viver com o outro. Saber compreender, saber dividir, saber compartilhar, saber ceder, saber cobrar. Nós não sabemos isso. Nós, infelizmente, não aprendemos isso dos nossos pais. E temos dificuldade para lidar com as nossas emoções, para lidar com as nossas relações. Mas é uma aprendizagem, não podemos nos esquivar a ela. E é uma aprendizagem que só se dá em exercícios, a gente não aprende lendo. A gente pode decorar todo o Evangelho de Jesus, a gente pode decorar todo o Livro dos Espíritos, a gente pode decorar todo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas isso não vai nos auxiliar muito na hora de aplicar, se não tivermos inteligência para tanto, se não conseguirmos aplicar aquilo que nós aprendemos no contexto da nossa vida. Então, este, repetimos, é o grande desafio para a atualidade. Joana de Ângeles tem uma expressão que nós gostamos muito, que ela afirma que só é solitário quem ainda não aprendeu a ser solidário. E o Divaldo, quase todas as suas palestras, seminários, num momento ou outro, repete essa frase. Só é solitário quem ainda não aprendeu a ser solidário, que não aprendeu a se relacionar com os outros, compartilhar, dividir, conviver. Solidário não só no sentido de ajudar, de estender a mão, mas no sentido da convivência pacífica, da convivência compreensiva, da convivência amorosa, que é muito difícil. E nós vivenciamos dramas truanescos nos ambientes domésticos. Hoje, a drogadição, para citar apenas um exemplo, atinge índices mais do que alarmantes. E os mecanismos públicos, as instituições sociais, estão dotadas de uma total incapacidade para lidar com essa problemática. E que decorre justamente das dificuldades que trazemos dentro de nós. As dificuldades que estão dentro do nosso ser. Que não temos sabido como administrar, como gerenciar. Aqui, quem tem problemas com qualquer tipo de drogadição, desde o álcool, desde o cigarro, até as drogas ditas ilícitas, sabe muito bem o quão difícil é enfrentar esse problema, conviver e enfrentar esse problema. É um problema para o qual a sociedade como um todo, infelizmente, não está conseguindo encontrar uma solução. Grande parte da juventude está comprometida. E em algum ponto nós estamos falhando. Em algum ponto os pais, no processo educativo, estão falhando. Em algum ponto os mecanismos sociais, como a escola, por exemplo, e outros, estão falhando. Então é necessário que a gente se volte mais para estas questões internas, para o mundo das nossas emoções, a fim de encontrarmos um meio de viver melhor na Terra, vencendo as experiências difíceis e evoluindo. Outro fator psicológico de perturbação apontado por Joana de Ângeles é o medo. O medo. O espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, já na obra Nosso Lar, que foi psicografada na década de 40, mas que se refere a um momento histórico um pouco anterior, onde o espírito descreve o seu despertar na espiritualidade. Quem não leu Nosso Lar, leia. É uma obra que
qualquer qualificativo que demos para ela será pobre, que é uma obra fantástica, fenomenal. Né? Todo o conjunto das obras do André Luiz é, mas essa em particular. Quem não leu Nosso Lar, leia. Também já está sendo produzido, já foi produzido o filme, que vai ser estreado mais adiante, né, no Nosso Lar. Então trata da descrição de um espírito que adota o pseudônimo André Luiz, onde ele descreve seu despertar na espiritualidade. Né? Então ele está lá, ele acorda numa região sombria, que ele dá o nome de umbral, ele não tem noção de tempo, de espaço, ele só vê escuridão na frente dele, vê sombras que o envolvem e que o satirizam, o ridicularizam, atirando a pecha de suicida, coisa que, segundo o entendimento dele, ele não era, porque lutara para continuar vivo no corpo físico. Então ele é socorrido por intercessão da sua mãe, que estava no plano espiritual mais alto, e é levado para uma colônia espiritual que fica sob a atmosfera física do Rio de Janeiro. Lá está o Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, né? Um aglomerado de espíritos que possui características mais ou menos afins, que lá se organizam, estruturam socialmente. E justo nessa época, década de 40, o mundo está em guerra. É o auge da Segunda Guerra Mundial, começa em 39 e vai até 45. Só que, como dissemos, a descrição de um período um pouco anterior. O livro, me parece, foi psicografado em 43 e foi publicado em 44. A data do prefácio é de 44, 1944. E ali, o espírito, então, antes desse período, eles recebem no mundo espiritual os informes de que a guerra é iminente. E eles começam a montar lá no mundo espiritual, inclusive nessa colônia, escolas voltadas para a educação do medo, para como lidar com o medo, em função dos horrores que eles já estavam prevendo para o episódio da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Foi a pior de todas até agora. Né? Então, o medo é algo que provoca uma perturbação tão imensa a ponto de paralisar a iniciativa da criatura. Tanto que muitos, nos casos em que o medo já está transformado em fobia, essa fobia, na maioria das vezes, está relacionada às experiências traumáticas do passado espiritual, como a da claustrofobia. Muitas vezes, a pessoa foi sepultada viva, né, numa existência anterior. É uma das possibilidades para a claustrofobia. É uma delas. Né? Então, o medo precisa ser trabalhado, precisa ser vencido. Né? Em função do horário, vamos rapidinho por último, que é a liberdade. Segundo Joana de Ângeles ainda, nós não estamos suficientemente prontos, a maioria de nós, para gozar, para se servir da liberdade que nós temos. Porque a liberdade exige maturidade, exige responsabilidade. Senão vira licenciosidade, vira libertinagem. Né? A pessoa age porque tem liberdade para tanto, sem reflexão nenhuma, sem pensar nas consequências, sem pensar que a sua ação pode prejudicar alguém, age impulsivamente. Porque a maioria dos seres humanos ainda o faz, obedecendo aos ditames dos seus instintos, das suas paixões, etc. Então, o crescimento espiritual, o crescimento psicológico, o crescimento emocional acarreta o nosso amadurecimento e nos favorece a lidar melhor com a liberdade que nós já gozamos, que nós já usufruímos. Então, precisamos aprender a nos utilizarmos da liberdade com sabedoria, né? Orientados pelos princípios ético-morais, né? Que nos dão a dimensão
dos nossos deveres, das nossas obrigações, bem como dos nossos direitos. Esses 5 fatores, então, são apontados por Joana de Ângeles, na ótica dela, como sendo os 5 principais fatores de perturbação psicológica, que causam desarmonia, desajustes emocionais no ser humano, para os quais cada um de nós deve estar atento, deve estar de prontidão, se servindo dos recursos que tem, das informações espirituais que tem, para conseguir vencê-los ou administrá-los melhor. E a doutrina espírita, ao nos esclarecer a nossa condição de imortalidade, ao nos esclarecer que temos muitas existências, ao nos esclarecer da continuidade da vida após a morte, da comunicação com os espíritos, nos oferece uma série de ferramentas que nos instrumentalizam a viver melhor sobre a Terra. E nós precisamos nos servir desta ferramenta para esse objetivo. Gostaríamos de encerrar a nossa fala com uma prece poesia do Parnaso de Além Túmulo, já que estamos comemorando neste ano, e mais particularmente neste mês, o centenário de Chico Xavier. Gostaríamos de ler uma poesia que é de autoria de um espírito chamado José Silvério Horta, que foi um religioso católico que viveu em Minas Gerais no final do século XIX e no início do século XX. E ele transformou em versos o Pai Nosso. E é uma poesia sublime, né? E é importante sempre lembrar que Chico Xavier tinha apenas o primário, né? E que esses textos, tanto aqueles que eram em prosa, em poesia ou em prosa, todos eles eram enxofre. O médico de enxofre, o médium, nem tinha tempo de pensar, de refletir. Às vezes tentamos compor alguma poesia e conseguimos um resultado muito tosco e temos muita dificuldade. Às vezes demoramos horas para fazer uma rima pobre, às vezes, uma poesia que não tem força de imagem. E isso, cada uma dessas poesias, Chico Xavier psicografava de forma quase que automática, espontânea, e não tinha tempo de parar, refletir, como a maioria dos poetas e escritores fazem, né? Escrevem, apagam, voltam a escrever. É um processo muito moroso, demorado com o Chico. Não, isso era automático. Então, oração. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Então, com esta poesia e oração, queremos encerrar a nossa fala, pedindo escusas por termos extrapolado um pouco o horário e rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe e nos favoreça em nosso trânsito pela terra, a fim de que contemos com seu apoio, com seu concurso, para vencer todas as dificuldades, todas as experiências difíceis, todos os fatores de perturbação que venham a provar o nosso valor,
a nossa resistência, as nossas conquistas interiores no atual estágio evolutivo. Então, que Jesus nos abençoe.